Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Tarciso e hoje nós teremos o nosso segundo vídeo da série Pecados de Estimação. Então galera, o pecado que nós trataremos hoje será o pecado da cobiça. Mas como temos feito, antes de entrarmos no assunto propriamente dito, vamos tentar definir o que é cobiça através do uso do dicionário. Primeiro, cobiça é um desejo desmedido pelo poder, dinheiro, bens materiais, glórias e etc. Além também de ambição. Segundo, cobiça é uma vontade intensa de conseguir algo, ou em uma palavra, obstinação. Diante dessas definições que acabamos de ver, entendemos que cobiça é um desejo desenfreado por conseguir algo ou alguém que não nos pertence, e que por muitas vezes, inclusive, já pertence até a outra pessoa. Portanto, só pela definição, nós já notamos que a cobiça não é algo muito bom. Agora, vamos ver o que a Bíblia diz a respeito da cobiça, iniciando lá por Gálatas, capítulo 5, versículo 26, onde está escrito: Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Nesse primeiro verso, a Bíblia nos revela que nós não devemos cobiçar ou desejar de forma desmedida a vanglória, o convencimento ou a vaidade, pois isso provoca inveja e irritação entre nós seres humanos. Além disso, lemos o seguinte lá em Êxodo, capítulo 20, verso 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Nesse texto, dentro dos 10 mandamentos, nós encontramos uma exortação muito forte contra a cobiça. Não cobiçar casa, namorados, noivos, cônjuges, empregados, funcionários, animais, pets, nem coisa alguma do nosso próximo. Por fim, Romanos capítulo 13, versículo 9, nos diz o seguinte: Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Nesse texto, a Bíblia nos exorta no imperativo mais uma vez: não cobiçarás. Isso é uma proibição e é uma ordem. Todos esses versos bíblicos se unem para nos dizer a mesma coisa: cobiça é um pecado. E nos dias de hoje ela está tão mascarada que muitas pessoas a cometem sem saber que estão cometendo este pecado. E por conta disso, elas não lutam para se livrar deste pecado e nem mesmo oram para que Deus as livre dele. A internet, com suas redes sociais, é uma vitrine de cobiça. Homens, mulheres, carros, mansões, viagens, pornografia e tantas outras coisas se exibem com naturalidade nas redes, nos mostrando coisas que nós não temos e nem deveríamos ter, mas muitas vezes queremos ter, e isso é cobiça. Além das definições que vimos até agora e das exortações bíblicas lidas, nós encontramos na Palavra de Deus uma série de histórias que falam a respeito do pecado da cobiça e que mostram o quanto ela pode ser prejudicial. Dentre todas essas histórias, nós encontramos a triste e trágica história entre Davi, Batseba e Urias. A Bíblia nos revela que certa vez havia chegado o tempo dos reis saírem para guerrear. Mas Davi, naquele momento, decidiu não sair. Davi decidiu ficar em Jerusalém e enviou Joabe com todos os seus soldados para a guerra. Enquanto todos eles estavam lá, num determinado dia, Davi se levantou à tarde já. Afinal de contas, ele não tinha muita coisa para fazer. Ele estava descansando. Seus soldados já estavam na guerra, lutando por ele. Ao se levantar, então, ele decidiu dar um passeio pelo terraço de sua casa real, de seu palácio. E a Bíblia nos conta que, enquanto ele estava ali, ele conseguiu enxergar uma mulher muito bonita que estava se lavando. No caso,
Batseba. Nesse momento, atraído pelo que ele tinha visto, cobiça, o rei perguntou às pessoas que estavam próximas dele: quem é essa mulher? Mesmo após descobrir que aquela mulher já era casada e pertencia a um de seus guerreiros, Davi, pela posição que tinha, não se importou e mesmo assim pediu para que a chamassem. Quando ela chegou ao seu palácio, ele se deitou com ela e, depois de estar com ela, despediu-a para sua casa. Todavia, toda essa loucura gerou uma criança no ventre de Batseba. Ao saber que ela estava grávida, Davi resolveu bolar um plano bem maquiavélico. Chamou Urias de volta da batalha e pediu para que ele passasse aquela noite em sua casa, com sua esposa. Mas Urias se deitou na porta da casa real e ali passou toda a noite. Quando Davi ficou sabendo disso, mandou chamar Urias e lhe perguntou por que ele não havia passado a noite em casa. Ao que o guerreiro respondeu: Israel, Judá e a arca do Senhor estão em tendas, guardadas, protegidas, enquanto Joabe e todos os outros soldados estão no campo de batalha, guerreando para que tudo isso aqui seja protegido. Todos estão trabalhando para manter a paz. E eu vou descer para minha casa para comer, beber e me deitar com a minha esposa? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Palavras nobres de um verdadeiro guerreiro do Senhor. Então Davi bolou um outro plano. Decidiu embebedar Urias para que ele dessa vez fosse para sua casa e passasse a noite com a sua esposa. Mas esse plano também não deu certo e Urias passou a noite mais uma vez na porta da casa real. Então, depois de tentar esses diversos planos de forma a esconder o erro que havia cometido, Davi notou que não tinha jeito. Ele não conseguiria fazer com que Urias se deitasse com Batseba e parecesse que aquela criança que estava para nascer era a filha de Urias. Então, diante deste impasse, o rei Davi, um grande rei segundo a história, infelizmente decide tomar uma decisão por impulso, pelo pecado que havia cometido anteriormente, de cobiçar a mulher do outro quando não deveria. O rei decide enviar Urias de volta para Joabe e manda uma carta para o seu general, dizendo: Joabe, coloque Urias na frente de batalha para que ele morra. Joabe fez exatamente o que o rei havia lhe pedido, e Urias morreu em combate. A Bíblia nos revela que após o luto de Batseba, Davi a tomou como sua esposa e a levou para a casa real. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Essa história nos revela como a cobiça pode nos levar a maquinar o mal, mentir e até matar alguém, mesmo que não seja de forma literal. Quantas pessoas não roubam para possuir aquilo que não lhes pertence, mas elas desejam? Quantas pessoas também não destroem casamentos de décadas porque desejam uma pessoa que não lhes pertence? Ou então, quantas pessoas não se matam aos poucos ao entrarem no vício da pornografia ou simplesmente desejarem a vida que não possuem? Por isso, a cobiça é um pecado e precisamos tomar muito cuidado com ela. Agora, uma vez que nós identifiquemos quais são as nossas áreas mais fracas com relação à cobiça, precisamos desenvolver algumas habilidades que nos tornem cristãos mais fortes e mais distantes do pecado. E agora eu gostaria de compartilhar pelo menos 3 coisas que nós podemos fazer para vencer a cobiça. A primeira coisa é, sem sombra de dúvidas, a gratidão. Afinal de contas, a Bíblia nos exorta a sermos gratos em tudo, inclusive nas dificuldades. Isso significa estar satisfeito com o que temos e também com o que não temos. Se temos algo ou alguém, não precisamos de mais. Davi, por exemplo, tinha esposas, ele não precisava tomar a esposa de outra pessoa. Por isso, precisamos nos satisfazer em Cristo, pois todo o resto será apenas consequência. E Ele só nos dará o que for o melhor pra gente, jamais tirando de alguém ou nos dando além daquilo que precisamos. Segundo, nós precisamos ter paciência. Devemos esperar no Senhor as bênçãos que teremos e também as que não teremos. Trabalho, casa, carro, esposa, marido, filhos, etc. Tudo o que for para ser nosso será vindo das mãos do Senhor e da melhor forma possível, se nele esperarmos e confiarmos, é claro.
Terceiro, além de gratidão e paciência, precisamos também desenvolver a pureza. A Bíblia revela que só estará no santo lugar quem tiver mãos limpas e coração puro. Essa qualidade, infelizmente, está cada vez mais difícil de acharmos. A pureza limpa a nossa mente e o nosso coração. Em outras palavras, remove pensamentos e desejos impuros e inconsequentes. Para concluir, lembramos de Romanos capítulo 13, versículo 9, que nós já lemos no início. Seria legal alguém desejar ou tomar algo que é seu? Por isso a Bíblia resume a obediência aos mandamentos em amar ao próximo, pois assim não pecaremos contra ele. Que essa palavra tenha tocado o seu coração e que o Senhor nos ajude a enxergar onde estamos errando. Se você acha que ela também pode ajudar alguma outra pessoa, não deixe de compartilhá-la. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Até a próxima!